Amados de meu Pai, que Deus abençoe todos vocês e abençoe abrindo o entendimento. Não há bênção maior de Deus para conosco do que abrir o nosso entendimento com respeito à sua palavra, a santa palavra. Porque quando você entende, quando Deus fala, você recebe uma revelação. Não só a revelação, a revelação de Deus para conosco faz a gente ter fé, coragem, ânimo para agir, tomar atitude, não tomar apenas conhecimento. Não adianta eu conhecer a vontade de Deus pura e simplesmente. Não, eu tenho que praticá-la, eu tenho que obedecê-la, eu tenho que segui-la. Mas para que eu possa praticá-la, eu tenho que ter fé, coragem. E isso tudo vem do Espírito Santo. Por exemplo, nós temos falado do Pai Nosso como a armadura de Deus. A armadura de Deus para nós. É extraordinário isso. Você sabe lá o que é a armadura? A armadura que Jesus usou quando estava aqui, quando esteve aqui conosco. É isso mesmo. Ele usou a armadura de Deus, porque ele, como filho do homem, Jesus era filho de Deus, mas filho do homem, porque nasceu de uma virgem. Então, nasceu de uma virgem gerado pelo próprio Espírito Santo. Então, ele era filho do homem, ele tinha natureza humana, a natureza humana. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém, mostrou a natureza humana dele. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus ficou cansado, Jesus tinha que dormir. Enfim, Jesus tinha a natureza humana. Para que essa natureza humana dele pudesse prevalecer, vencer o mal, vencer o diabo, ele teve que usar a armadura de Deus, do seu Pai. E o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, é uma armadura de Deus para aqueles que têm juízo, aqueles que querem obedecer à palavra de Deus. Olha só, vamos ver aqui, nessa armadura de Deus, é muito bacana, porque ela fala tudo o que nós precisamos, tudo, é o pão nosso de cada dia. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia, o pão nosso do dia de hoje é segunda-feira, desculpa, hoje é sábado, a minha cabeça tá, hoje é sábado, não, meu Deus do céu, hoje é sexta-feira, olha que coisa engraçada, a gente vai ficando velho, vai ficando assim mesmo, esquecido, mas faz mal não, vamos lá, como sexta-feira, hoje é sexta-feira, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é o pão nosso de cada dia? O que eu preciso para hoje? Não é para amanhã não, é para hoje, hoje. Então eu vou pegar, eu vou pedir a Deus que Ele me dê o pão nosso de cada dia hoje, para não me esquecer do que eu tenho que fazer. Ele me abre o entendimento, abre a minha cabeça,
para colocar dentro de mim a determinação de fazer o que eu tenho que fazer. Ó, meu Deus, me dá o pão nosso de cada dia hoje. E o que eu não devo fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não posso nem sequer pensar, ele faça me esquecer completamente. Minha amiga, meu amigo, é isso aí. É um pão nosso de cada dia. Que ele nos dê a direção para o que ele quer que seja feito no dia de hoje. E o que ele não quer, ele me faça esquecer. Esse é o pão nosso de cada dia. Agora, o versículo seguinte diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, esse é o pão nosso de cada dia. Faz parte do pão nosso de cada dia. Então, hoje, eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderem. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoá-los. Assim como também eu recebo perdão de graça de Deus. Então, como eu recebo o perdão de Deus, eu também devo dar o perdão. Porque se eu recebo o perdão de Deus, mas não perdoo aos meus ofensores, é óbvio que tampouco eu vou receber o perdão de Deus, que é o maior perdão. Quando a gente tem o perdão de Deus, a gente tem paz. Você sabia disso? Você vê, eu vejo tantas guerras, tantas lutas, tantas bobagens que são ditas e faladas por aí, por esse mundo afora. E eu fico pensando, meu Deus do céu, essas pessoas não têm ideia do que elas estão fazendo. Porque quantas e quantas vezes nós fazemos mal a alguém, quantas e quantas vezes nós vamos sofrer as consequências daquele mal que nós fazemos. Não tem jeito. A pessoa pode ter o dinheiro que tiver, pode ter o poder que tem, não importa. Ela pode ser a pessoa mais poderosa na face da terra. Porém, se ela não perdoa ou se ela não perdoar aos seus ofensores, ela não vai ser perdoada. E quando a gente não é perdoado, a gente não tem paz. Não se tem paz. A verdade, a bem da verdade, por exemplo, quando a gente tem culpa no cartório, então a gente não tem paz. Essa é a pura realidade. Você quer paz? Você tem que perdoar. É o que a gente semeia que a gente vai colher. O que eu semeei ontem, eu vou colher hoje. O que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. Se eu semeio perdão, eu vou colher o perdão. Se eu semeio mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ódio, etc., eu não vou ter paz. Aliás, diga-se de passagem, quando a gente fala em paz, a primeira paz que a gente tem que ter é com Deus, porque se não houver paz com Deus, não haverá a nossa paz íntima, não teremos paz. Jesus, então, nos ensina o segredo da paz, perdoar. Você quer ter paz? Perdoa aqueles que te ofenderam. Isso mesmo. Você quer ter paz? Perdoa. Ah, mas ele não importa se ele tinha ou não tinha razão.
se você tem ou não tem razão, não interessa. Jesus não condiciona o perdão. Se a pessoa perdoar você, você será perdoado. Não, você tem que perdoar, eu tenho que perdoar, nós temos que perdoar, independentemente se as pessoas estão certas ou erradas. Nós temos que perdoar. Essa é a lei da fé, é a lei de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, etc. E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é amar? Sabe o que é amar? Biblicamente falando, amar é perdoar. Não adianta você pensar que amar é beijinho, beijinho, abraços, etc. Não. Amar é perdoar. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. E se você não perdoa, você não vai ter paz. A Bíblia fala, aliás, próprio Deus fala, aliás, 2 vezes ele fala lá no profeta Isaías. Os ímpios não perdoam. Os ímpios não têm paz. Não só os ladrões, os bandidos, os que fazem mal às outras pessoas, aqueles que usam do poder para executarem o mal na vida das pessoas. Não tem paz. Não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter o mundo aos seus pés, mas não tem paz. Não é interessante isso? A pessoa ter o mundo aos seus pés, mas não ter paz? Pois é. É isso aí. Não adianta nada. A pessoa tem tudo. E às vezes você está me assistindo nesse momento, você está buscando conquistar mundos e fundos. E você quer passar por cima das pessoas, você quer pisar nas pessoas para subir, você quer usar as pessoas para você subir, conquistar o mundo, conquistar o tesouro deste mundo. Mas você não vai ter paz. Por quê? Porque você está sendo mal, perverso, você está odiando as pessoas, o seu semelhante. Então você pode ter certeza, você não vai ter paz. E se você morrer nessa condição, sem paz, você pode ter certeza, você vai para o inferno. Não tem saída, não tem jeito, porque você escolheu essa condição. Você escolheu esse caminho. Jesus ensina aqui para os discípulos, seus seguidores, perdoa-se e perdoa-nos as nossas dívidas, pecados, sentimentos, ressentimentos, mágoa. Pessoa feriu você, pessoa ofendeu você, ofendeu a sua honra, sujou o seu nome. Você fez o bem e recebeu o mal daquela pessoa. Você ficou com mágoa, guardou mágoa. É isso aí. Você não perdoa, você não vai ter perdão. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento são pessoas que são sofridas com depressão. Muitas pessoas depressivas são depressivas porque foram abusadas quando crianças. E aí elas carregam aquele ressentimento, aquela dor
insuportável. E elas vão se fechando dentro de si. A vida delas acabou. Para elas acabou. Por quê? Porque elas carregam dentro de si uma mágoa, um ressentimento daquelas pessoas que fizeram mal a ela. Então não tem psiquiatra, não tem analista, psicólogo, não tem remédio, não tem nada e ninguém neste mundo que possa remover aquele ressentimento. Por quê? Porque ela não perdoa. Se ela obedecer essa oração que Jesus ensina, porque ele fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que quer dizer, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu tampouco serei perdoado. E é interessante, meus amigos, presta atenção, bacana isso aqui, porque tão pronto Jesus termina essa oração, porque ele fala: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Acabou a oração. Aí ele fala: amém. Acabou a oração. Pronto. Mas ele chama atenção para o quê? O perdão. Ele explica o perdão. Ele explica o que é o perdão. Ele diz assim: por quê? No versículo seguinte ele diz: por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você vai ter paz. Quando a gente tem perdão de Deus, a gente tem paz. Quando a gente não tem o perdão de Deus, não tem paz. Se, porém, no versículo seguinte, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Toma lá da cá. Quer dizer, logo após a oração, Jesus explica o quê? Ele explica o perdão. E veja que Jesus, ele foi traído por Iscariote, Judas Iscariote, que comeu com ele a mesa. Ele foi traído. Foi traído por alguém que lhe deu poder para curar, para libertar, para pregar o evangelho. Deu autoridade para ajudar outras pessoas. E Judas Iscariotes executou o seu trabalho. Ele foi um pregador, ele foi curou as pessoas. Mas, no último momento, ele negou. Ele não negou apenas, ele entregou graciosamente para os inimigos de Jesus, as autoridades. Naquela altura, entregou, traindo. Ora, mesmo assim, quando ele foi dar um beijo em Jesus, como sinal material, um sinal físico da sua ofensa, do seu mal que estava fazendo com Jesus, Jesus disse: amigo. Jesus não chamou de inimigo, Jesus chamou de amigo. Pode ler, você vai ver.
Mas ele não era amigo, não. Ele não era amigo de Jesus. Mas Jesus era amigo dele. Jesus havia perdoado. Jesus o havia perdoado. Porque se ele não tivesse perdoado a Judas, ele tampouco seria perdoado. Porque ele mesmo ensina: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui, amiga e amigo, está claro. Jesus teve que perdoar Judas Iscariotes. Por exemplo, não foi o mesmo que aconteceu com o Pedro. O apóstolo Pedro também traiu Jesus. Negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas Pedro se arrependeu de verdade e foi perdoado. Jesus é maravilhoso. Então, o que ele ensina, ele praticou no ministério dele, na vida dele aqui terrena, como homem, como filho do homem, ele praticou aquilo que ele aqui ensina, ou deixou ensinado. Então, amiga e amigo, você quer ser livre das suas guerras íntimas, dos seus problemas pessoais? Perdoa. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. E não sendo perdoado, não tem paz. Porque o perdão que você dá, você recebe também de Deus. O perdão que você não dá, você não recebe de Deus. É a mesma coisa comigo. A gente todo dia digamos assim, tentado, né? A gente é tentado todo santo dia para ficar com mágoa, para ficar com raiva, para amaldiçoar, para desejar o mal, para desejar vingança, etc. Mas quem é sábio perdoa. Sabe por quê? Porque o sábio que perdoa, ele sabe que quando perdoa, ele é perdoado. Deus falou, e isso ninguém pode mudar. Deus já determinou, isso ninguém pode cancelar. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo. Então, os que semeiam ódio vão colher ódio. Vão colher a tempestade. Vão colher os frutos disso. Quem semeia perdão é perdoado. E quem não perdoa não é perdoado. E quem perdoa tem paz. Quem não perdoa não tem paz. Então não adianta dizer assim, paz do Senhor, irmão. Essa paz do Senhor só existe se o irmão perdoar o seu próximo. Porque se ele não perdoar, ele não tem paz. Então não adianta dizer paz do Senhor, irmão. Eu não falo isso. Nós determinamos, oramos para as pessoas terem paz, mas nós ensinamos isso aqui. Eu sei que é difícil perdoar quando se é ofendido. É muito difícil. Mas não é impossível, porque se Jesus manda, é porque a gente pode obedecer. Não é? A gente pode obedecer, claro. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E aqui é bacana que não adianta você ser um pregador. Por exemplo, eu prego o Evangelho desde há 60 anos que eu prego o Evangelho. Não adianta eu querer fazer a obra de Deus, ajudar as outras pessoas, se eu carrego comigo uma mágoa, um ressentimento, um desejo de vingança para quem quer que seja. Mesmo tendo razão. Não adianta. Tudo que eu faria, tudo que eu tenho feito,
é inválido se eu não perdoar. Se eu não perdoar, tudo que eu faço é inválido. Tudo inválido para mim, não para as pessoas que estão recebendo, mas para mim é inválido, porque eu não teria paz. E se eu não tenho paz, então eu também estou condenado igualzinho qualquer pessoa incrédula, qualquer cético desse mundo. É forte isso, amiga e amigo. Isso é a base da nossa fé. Não adianta você ser pastor, bispo, padre, arcebispo, seja lá o que for, presidente. Não adianta você ser isso e aquilo. Se você não perdoa, você está frito. Está frito. Se morrer nessa situação, o inferno te aguarda. Ah, pode ter certeza disso. Para você ser salvo, tem que perdoar. É a condição da salvação, perdão. É a condição da paz e, obviamente, condição do perdão. Porque você, quando perdoa, você tem paz com Deus, tem paz consigo e tem paz com a pessoa que você perdoou. Se ela não aceita, isso é problema dela, mas pelo menos com você tem paz e com Deus também. Você fez a sua parte e é isso que nós temos que fazer. Aqui nós estamos falando do Pai Nosso, que é a armadura de Deus. Jesus vestiu essa armadura, usou essa armadura e Ele dá para a gente usá-la para que a gente possa alcançar a eterna salvação. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.